Olá, muito boa noite. Mais uma vez nos encontramos juntos e eu gostaria de discorrer a respeito da tematização. Às vezes a gente brinca, a gente tem necessidade de descontrair, né, de desestressar o dia a dia, os problemas, mas eu tencionei realizar este vídeo com uma intenção bastante séria e também observar uma questão que hoje, independente de quererem barrar ou extinguir a Lava Jato, isso pouco importa. O que importa é que nós somos hoje, de toda a manobra do partido criminoso de governo, o que ele tentou instaurar, com todas as cartas e figurinhas carimbadas que nós estamos vendo aí no dia a dia, fortunas e patrimônios que foram feitos, outrora nós pensávamos que fossem de forma digna, honesta, e hoje nós observamos os castelos de areia ruindo. Pessoas que eram grandes empresários, construtoras, empreiteiras, protagonistas, né? Praticamente da história econômica, política e financeira do Brasil. Então, hoje pouco importa se vão tentar destruir a Lava Jato, vão tentar praticamente querer apagar tudo do dia para a noite, que não dá mais. Já sabemos quem praticamente foram os autores de tudo isso, né? Todo dia uma notícia. O povo já está cansado, está exausto, né? De tanta roubalheira, de tanta corrupção, de tanto desvio de dinheiro público como nunca houve na história do verde e amarelo. E nessa intenção de instaurar o vermelho, vemos que por trás desse vermelho, ao longo dos anos, está aí patente, visível, praticamente está explícito, a questão do anarquismo, da questão ditatorial, né, corrupção, está aí o estar acima da justiça e da lei, do bem e do mal, não aceitarem não, né, não conhecerem a palavra e o significado da palavra democracia, e nós fomos salvos por muito pouco. Se essa gente continuasse mais um pouco no poder, ou por mais uma ou duas eleições, perdidos, né? Mas, graças a Deus, eles foram descobertos no meio do caminho. Se não tivesse sido descoberto e revelado toda essa sujeira que hoje nós somos sabedores, indo para a destruição total, para um regime ditatorial, um regime comunista, um regime corrupto, em que praticamente só deu guarida para bandidos, os crimes organizados, organizações criminosas, inconstitucionalidade, né? Várias vezes nós observamos aí eles e os seus defensores rasgarem a Constituição brasileira, passarem por cima da lei, da legalidade, passarem por cima da justiça, né? E ainda inverterem os fatos. Na realidade, quem quis dar um golpe no verde e amarelo foram os vermelhos. E hoje nós somos chamados de golpistas porque queremos voltar à normalidade, aquilo que era, que é e pretendemos que seja ao longo do futuro aí. Então, é a mesma coisa, você estão discutindo, se uma não quiser, não sai briga, não sai confusão. Então, há um ditado popular que diz, né, dois não briguem. É impossível você fazer um casal, duas pessoas se casarem, se não existe amor.
ocorreu o casamento, mas vai ser uma farsa, uma tristeza, uma infelicidade eterna, até que chega a separação. Então, o povo brasileiro não quer, não quis, não aceitou, não estamos de acordo, né, com tudo isso que nós estamos vendo aí. Nós não vemos legalidade nenhuma nisso, nós não vemos governabilidade nenhuma, só criminoso, só bandido, só organizações criminosas, leis que só beneficiaram bandidos, talvez na intenção até mesmo de fazer com que a CUT, o MST e tantos outros envolvidos nesse banditismo se tornassem fortes dos vermelhos e construir um exército para que ocorrer uma guerra civil em território verde e amarelo. E nós observamos que o crime realmente não compensa. Essas figuras hoje podem estarem com os cofres cheios de dinheiro público, mas a vergonha é praticamente internacional. Quando você fala nessas figuras, aí as pessoas já conhecem o histórico. Então, Lula, Dilma, José Dirceu, Mercadante, Lewandowski, Teório Zavascki, essas ministras aí que estão aí ocupando esses cargos, né? Toffoli, praticamente os defensores de todas essas maracutaias criminosas, dessas organizações criminosas, né? Esses advogados, né? Porque nós sabemos que hoje foi bom tudo isso que aconteceu, que nós vemos dois corpos jurídicos no Brasil. Os juristas sérios, que praticamente pleiteiam pela justiça, pelo Código Civil, pelo Código Constitucional, e um bando de bandidos que, sabe lá como, né, se formaram para tentarem vituperarem a justiça, a Constituição, a legalidade, né, dos fatos. Então, esses advogados são realmente de dar o que falar. Então, realmente não compensa, porque nós vemos hoje que eles estão pagando bilhões, milhões de dólares para advogados especialistas em defenderem bandidos, para que sejam salvos dos crimes que cometeram, ou pelo menos, supostamente, tentarem serem salvos. Agora, o interessante é que toda essa dinheirama de corrupção, de vandalismo, de roubo, de desvio de dinheiro público, acaba passando para a mão desses advogados meliantes de porta de cadeia, que acabam com dinheiro sujo de seus clientes, que também são sujos, né? Tem uma lista enorme aí, né? Talvez o Alibaba e os 40 ladrões perdeu praticamente o seu posto aí de maior ladrão lendário da história da humanidade. Aí, e nós vimos aí, por exemplo, o Lula Babá e os 40 mil ladrões. Quer dizer, coisa de se perder de vista, é uma coisa assim que não tem como se medir. Todo dia uma novidade, todo dia isso já virou uma novela, né? Está se estendendo para mais de ano. E o interessante é que ainda não vimos justiça. Nós estamos vendo essas pessoas serem delatadas, serem praticamente reveladas, né, com todas suas maracutais, e praticamente não se vê dinheiro público arrestado, não se vê pessoas na cadeia, só vê pessoas com tornozeleira, com prisão em semiaberto, às vezes até aberto, pessoas que já praticamente por serem primários já estão em liberdade, né? Então está vendo o que deveria haver. Se fosse um país sério, um país em que se preze a lei, a Constituição, essas pessoas estariam praticamente da história política do país. Mas nós, infelizmente, ainda não adquirimos essa maturidade, e a corrupção é sistêmica, como já disse o excelentíssimo senhor doutor juiz federal Sérgio Moro, a quem eu respeito muito. Então, nós observamos que se vai continuar a Lava Jato, se não vai, nós já sabemos de tudo. Renan Calheiros, né,
Nós sabemos aí Cunha, Eduardo Cunha, nós sabemos aí pessoal aí de religião envolvido, Assembleia de Deus, Silas Malafaia, que outrora defendia PT, Lula, agora defendia Eduardo Cunha, agora é um homem igual também um mimetismo, né, um cara camuflado, ele sempre está do lado do que está no poder e do mais forte. Obviamente, de medo de não ser pego com as suas maracutaias também no âmbito da religiosidade. E eu sinto muito que ainda não surgiu um excelentíssimo Sérgio Moro, surgiu aí na questão política, econômica, não surgiu ainda na religiosidade, né, que a sujeira é tamanha igual ou maior que a política que nós estamos vivenciando hoje. Então, nós somos salvos, talvez aí, de um golpe fatal, um golpe que seria fatal, e praticamente iríamos ficar como Venezuela, ou como esses países em que os dirigentes são o bambambam, e as pessoas em regime de escravidão, com o dever de trabalharem para enriquecer esses ditadores, bandidos, malandros, e, obviamente, somente com leis injustas, com corrupções, com barganhas, com protecionismo, com sinecuras, praticamente com toda sorte de atitudes e ocorrências corruptas. Então, para mim, para eu poder terminar este hangout, eu gostaria de dizer aos brasileiros, né, que, independente hoje se a Lava Jato parasse, sabemos quem é quem. Nota do STF, do TSE, na Câmara de Deputados, no Senado Federal, nas empreiteiras, nas construtoras, nos homens públicos, nos deputados, né? Nós já sabemos de tudo. Nós já sabemos quem é quem. O certo seria mesmo, para fazer uma faxina, o militarismo tomar uma atitude, pelo menos aí uns 5, 10 anos, fazer uma limpeza, destruir essa corrupção sistêmica que está em todos os segmentos, em todas as instituições nacionais, e depois, obviamente, tiver condições, criar um caminho para novas eleições diretas e democráticas, porque eu não vejo saída, que estão no poder, os mesmos que estão atolados até o pescoço com corrupção, com desvio de dinheiro público, com propinas, com quebras para depois vir com a história que estão quebradas, que dão prejuízo, vão privatizar, e aí acabam por sumir com o dinheiro das privatizações, também que não voltam para os cofres públicos, e se praticamente compartilham e dividem o dinheiro de privatizações entre eles, como fez Quércia com a FEPASA, como fez Fernando Henrique com tantas outras aí, e como agora na tentativa do PT com o BNDES, com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, com a Petrobras, né, para depois dar elas por quebradas, por falidas, por insolventes, e aí então virem com o golpe da extrema necessidade da privatização. Se fosse um país sério, nós não precisaríamos do que é público, aquilo que foi conquistado com dinheiro público, com impostos, com muito trabalho, mas por causa de bandidos que nós não podemos confiar, que não podem estar à frente de instituições públicas, ladrões e corruptos, nós precisamos chegar ao ponto de ter que privatizar para não sermos praticamente roubados. E eu acho que um dos problemas mais sérios que nós estamos atravessando até hoje, precisamos mais de leis severas, né? As aí não acabem, como sempre, no anonimato, não acabem em partidarismo, não acabem em cooperativismo, não acabem em pizza, e nada aconteça, e ficam livres e soltos para gastarem dinheiro roubado, desviado da corrupção, do erário público, com seus familiares de gerações em gerações. O dinheiro que foi desviado tanto para território nacional como países aliados, países comunistas, é uma coisa de louco.
nós não fazemos ideia do que já deve ter sido desviado. Em minérios, talvez em ouro, em pedras preciosas, né? Eu até fico pensando por que o Lula e a Dilma já não vão logo para Cuba, ou para Venezuela, ou para um país aliado, porque eles devem ter muito o que ganhar lá, pelo que eles enviaram de antemão, enquanto governantes do verde e amarelo. Eu acho interessante também o vigor que o Brasil tem, né? Foi praticamente explorado por Portugal na época do Brasil colônia, fora explorado por tantas outras questões, está de pé, né, com todas as suas riquezas, com todo o seu esplendor, né, com toda praticamente a sua produtividade, poderia estar nas mãos dos brasileiros. Há quem diga, né, que hoje o salário mínimo deveria estar por volta de R$ 3.200. Mas não está por conta de tudo isso que nós estamos vendo. As coisas não chegam de retorno para as mãos do povo, o dinheiro de impostos não chega, não volta, porque fica-se no meio do caminho, praticamente com a companheirada, né, com os políticos afins, e há uma lambança, praticamente uma lavagem de dinheiro, um desvio de dinheiro público, acabam cada um deles tendo o seu quinhão, tendo a sua participação no roubo, na corrupção e no desvio do dinheiro público. Então, por isso que nós temos educação precária, saúde precária, transporte precário, infraestrutura precária, muitíssimos, né? Porque o nosso dinheiro não volta devidamente dos cofres públicos para a sociedade, para o cidadão de bem, para o trabalhador, para o brasileiro, mas acaba ficando no meio do caminho. Então, eu gostaria de deixar a minha contribuição e até um próximo encontro. Uma boa noite a todos. Empresários, construtoras, empreiteiras, protagonistas, né? Praticamente da história econômica, política e financeira do Brasil. Então, hoje pouco importa se vão tentar carimbadas que nós estamos vendo aí no dia a dia, fortunas e patrimônios que foram feitos, outrora nós pensávamos que fossem de forma digna, honesta, e hoje nós observamos os castelos de areia ruindo. Pessoas que eram grandes. Olá, muito boa noite. Mais uma vez nos encontramos juntos e eu gostaria de discorrer a respeito da tematização. Às vezes a gente brinca, a gente tem necessidade de descontrair, né, de desestressar o dia a dia, os problemas, mas eu tencionei realizar este vídeo com uma intenção bastante séria e também observar uma questão que hoje, independente de quererem barrar ou extinguir a Lava Jato, isso pouco importa. O que importa é que nós somos hoje, de toda a manobra do partido criminoso de governo, o que ele tentou instaurar, com todas as cartas e figurinhas